O filósofo grego chamado Sócrates, ele disse que a ignorância de si mesmo é um veneno lento. A falta de autoconhecimento de si mesmo pode corroer a vida de uma pessoa, corroer relacionamentos, inclusive até o bem-estar. Nós vimos isso acontecer na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro arruinou a sua vida, o relacionamento que ele tinha com Cristo, e ele correu lá para o jardim de Getsemane, pedindo a morte. Uma pessoa, quando pede a Deus a própria morte, é porque essa pessoa não está com o bem-estar. Perdeu o bem, a autoestima. Não está com bem-estar. E Pedro rolando no jardim de Getsemane, numa areia úmida, que Cristo tinha derramado o sangue ali, ele estava rolando e pedindo a Deus que matasse ele. Porque ele tinha rompido o relacionamento com Cristo. Porque Pedro não conhecia a si mesmo. E Jesus tentou alertá-lo. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele falava ainda com veemência. Senhor, jamais. Todos podem te trair. Eu jamais. Por ti darei a minha vida. E disse que era com veemência. Pedro, irmão, ele era sincero em cada palavra que falava. Ele era sincero. Mas Pedro não conhecia a si mesmo. Às vezes nós também podemos bater no peito. Eu sou adventista do 7º dia. E às vezes na hora H, na crise, no momento que Deus exige, você baixa a cabeça. Você às vezes não conhece a si mesmo, né? Aqui diz assim, ó, em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro apenas disse com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Marcos 14, versículo 29 e 30. Da mesma maneira, dizia todos aqui. Em sua confiança de si mesmo, negaram a repetida declaração daquele que é onisciente. E a profetisa, ela escreveu no Desejado sobre essa falta de inteligência emocional em Pedro, escreveu da seguinte maneira. Quando Pedro disse que seguiria seu Senhor à prisão e à morte, era sincero em cada palavra. Eu vou até pegar aqui a caneta. Diz, ó, que ele era sincero, ó, em cada palavra. Vou voltar. Então Pedro, ele era sincero em cada palavra, certo? Mas não conhecia a si mesmo. Ele não conhecia. Ocultos em seu coração, havia elementos de mal que a circunstância fariam germinar. A menos que ele fosse levado à consciência do seu perigo, esses elementos se demonstrariam sua ruína eterna. O Salvador viu nele um homem, viu nele um amor próprio, segurança que sobrepujaria o mesmo amor de Cristo. Em sua vida revelara muito de enfermidade, pecado não mortificado, em Pedro, descuido de espírito, mau gênio, né? Gênio não santificado e temeridade para entrar em tentação. E Jesus, quando pegou Pedro na água afundando ali, era uma lição. Ali era uma advertência. Que Pedro, ele gostava muito de sobrepujar o amor dele ao amor de Cristo. Ele achava que ele era o centro. E Jesus ali chamando ele para um exame. A Bíblia manda a gente examinar, né? A nós mesmos. 2 Coríntios 13, versículo 5. Ele manda a gente examinar a nós mesmos. O Salmo diz que é para sondar, sonda meu coração. Porque nós, às vezes, temos coisas mal no nosso coração e nós, às vezes, não sabemos. Germina, vai germinando.
Chega um ponto que Deus vai exigir de você toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, a força intelectual, e você às vezes está fraco. Né? Eu fiz aqui um sermão sobre inteligência emocional, e para quem não estava presente, existem coisas que vêm da infância já, certo? Como Freud falou, que o inconsciente ele é um depósito de rejeito. Então, muitas das vezes fica na nossa cabeça coisas que está lá ainda, que faz mal, e às vezes nós não cuidamos. Está sempre repetindo. E nós não cuidamos. Aí chega um momento de uma crise que Deus vai exigir de você e você ainda não consertou, você não vigiou, você não buscou restauração algo que você tem interior, e às vezes nós vamos se dar mal, né? Às vezes a gente se dá mal. Então, precisamos muito vigiar, né? E às vezes também acontece com a alimentação, que eu vou entrar um pouquinho hoje. Então, outra pessoa que arruinou a vida dele, por falta de conhecimento de si mesmo, foi Acã. Acã. Diz que a cobiça é o mal de desenvolvimento gradual. Então, Acã havia acariciado, aqui fala, a avidez do ganho. Ele ambicionava demais o ganho. E aquilo foi levando dentro dele, e ele foi deixando. Até que chegou um ponto que ele vai para uma batalha, para uma guerra, e ele cobiça coisas que Deus tinha condenado. Deus, não quero nada daí, Acã. E Acã pega capa, Acã pega algo, utensílios, e Acã leva lá e bota debaixo da sua barraca, esconde o mal ali. E Deus viu, ele falou uma guerra, uma batalha contra uma cidade chamada Ai, uma cidade bem pequenininha. Eles perderam a batalha e voltou chorando. Josué com seus anciãos chorando, clamando, e ele vendo tudo aquilo, ele sabia que o culpado era ele, diferente de Jonas, né? Então ele que era o culpado, mas ele ficou ali, ó, calado. E o povo chorando, clamando a Deus, para Deus revelar, porque perdemos a batalha. E ele lá com o coração endurecido, irmão. Ele com o coração endurecido. Foi deixando a corrente do mal. Então, que enquanto alimentava este mal, ter-se-ia enchido de horror ao pensamento de acarretar desgraça sobre Israel. Mas suas percepções se amorteceram pelo pecado, e quando sobreveio a tentação, caiu como presa fácil. Foi aos poucos. Viram os exércitos de Israel voltaram de Ai, derrotados e desanimados. Contudo, não se apresentou para confessar seu pecado. Deus teve que revelar para Josué. O pecado está com Acã. Vá lá, vá na cabana dele. Está com ele. Morreu ele. Arruinou a sua vida. Ele tinha algo no seu coração, germinando o mal, semelhante a Pedro. Amém que Pedro se arrependeu, irmão. O céu perdoou Pedro. Avisa meus discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles novamente lá no Mar da Galileia. Amém que o céu perdoou Pedro. Amém. Porque Pedro se arrependeu, o tempo de Pedro se arrepender ainda. Mas Acã não se arrependeu. Então Deus está falando para mim e para você hoje, para a gente examinar o coração. Está chegando uma crise. Deus vai exigir de você um discernimento espiritual. E nós precisamos estar com essa sabedoria para saber discernir, para ter força também. E às vezes nós não estamos buscando essa advertência, né? Então, existe a alimentação que enfraquece, certo? Enfraquece o ser humano. A carne, por exemplo, é muito bom a carne para os músculos, quem faz academia, tem B12, mas o malefício que tem a carne também. A carne, ela tira mais um discernimento espiritual. A carne, ela causa putrefação no intestino, para ser ingerido ali. O que acontece? Deus tira o povo de Israel, lá do Egito, leva para Israel. Deus tira o povo lá, Deus dá maná, mas o povo não queria maná, eu quero carne. Deus manda codornizes
E aí eles não queriam codorna, eles queriam carne. E diz a palavra que quando a carne estava entre os dentes, Deus fulminou ele. Então Deus quer trazer uma restauração na alimentação, voltando a Gênesis ali 1, 29. E às vezes nós podemos comer carne. Mas o ruim às vezes é o vício, quando você começa a viciar, quando você começa às vezes a depender daquilo ali. Então eu classifiquei aqui algumas plantas que têm proteína superior à carne. Moringa, lentilhas, espargos, edamame. Edamame é a soja verde. É tipo feijão verde. Quinoa, chaia, brócolis. São alimentos que vai trazer benefício, né? O provérbio diz assim, é melhor um prato de hortaliça onde há amor do que com ele um boi gordo e com ele um ódio. É melhor um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. Porque na hora que vai matar o animal, ele cria o ódio. Deus falou, você mata o homem, a família vai vingar o sangue. E você matando o animal, quem vingará o sangue do animal? Porque o sangue é vida. Eu requererei o sangue do animal. A profetisa pega esse texto de Gênesis e ela leva lá para o evangelismo. Então diz assim que quando o animal ele vai entrar no corredor da morte, ele sente. Vai morrer. Aí cria nele adrenalina. Por isso que você vai no açougue, tá lá a carne mexendo no açougue assim. Aquilo é adrenalina. Aí você come aquilo ali. É melhor um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo e com ele com ódio. Então aquilo muitas das vezes tira mais um pouco do discernimento espiritual. É muito bom para os músculos, né? Você vê os animais carnívoros, eles são os mais violentos. Né? Ele dá mais, às vezes você pode levar um empurrão, um tapa, e você pode não aguentar. Você não pode não suportar aquilo ali por causa da alimentação. Então a alimentação ela é muito importante, né? Foi ali Adão e Eva caíram por causa da alimentação. Então quando Cristo foi tentado, o diabo também tentou ele através da alimentação. Para ele transformar a pedra em pão e comer. Se tu és filho de Deus. Então o diabo pensou assim, olha, caiu, ele usa a estratégia. Um ser muito elevado foi expulso do céu. Será que não é você? Cristo, magro, 40 dias sem comer, mal vestido, empoeirado, e o diabo chega como anjo de luz. Então parecia, psicologicamente ele quis entender que ele era o anjo do céu e Jesus era o anjo do demônio que foi expulso. Ele tentou botar isso na cabeça de Cristo. Olha, um anjo muito elevado, ele foi expulso do céu. Será que não é você? Será que não é você? Então faça aí um milagre para eu acreditar. Faça um milagre. Qualquer um poderia cair. Eu sou mesmo, eu sou. Se tu és filho de Deus. Dúvida. Né? As palavras traduziam a mortacidade de seu espírito. Há, no tom de sua voz, uma expressão de completa incredulidade. Jesus pegou no ar. Um anjo não ia ter uma incredulidade. Então Jesus não é um anjo enviado. Então Cristo pegou no tom ali, ó. Traria Deus assim o seu filho? Ele começou a dizer. Deixá-lo-ia no deserto com feras, sem alimento, sem companheiros, sem conforto? Que Deus é esse? Às vezes nós estamos numa prova sofrendo, né? Às vezes o vizinho, às vezes até a pessoa da família. Rapaz, tu é crente, tu é de Deus. Você é de Deus, passar o que você está passando. Alguma coisa está errada na sua vida, rapaz. Que negócio é esse? Você passando uma situação dessa. Meu amigo, sai dessa igreja, rapaz. Uma igreja que fica dizendo que não é comer carne, guardar sábado. Você está louco, rapaz? Vai viver. Vai viver, irmão. Um dos mais poderosos anjos, disse ele, fora banido do céu. A aparência de Jesus indicava ser ele aquele anjo caído, abandonado por Deus, desamparado dos homens. Jesus teve que... Porque Jesus sabia quem ele era. Amém? Jesus sabia quem ele era. Os demônios conheciam também.
Diz que quando Jesus foi ser batizado, o demônio estava lá. O próprio Lúcio estava lá e viu o pai falando: Este é meu filho amado, quem me comprou. Mas ele quis tentar mudar a mente de Cristo. O demônio conheceu Paulo. Atos 19. Bem sei quem é Paulo. E tu, quem é? Ele foi, tirou a roupa do rapaz, saiu correndo nu. Porque o demônio conhece a sua identidade, quem é você. E às vezes nós mesmos não conhecemos quem somos nós. Quem é você? Reflita hoje. Quem é você, irmão? Quem é você? Bata no peito, eu sou um filho de Deus. Lavrado do sangue do Cordeiro. Eu sou um adventista do 7º dia. Porque muitos adventistas, o diabo sabe, que vai pular fora. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem terceiro ano, passará para a filha do inimigo. Por que passa? Porque vai passar. Eu entro no assunto, depois eu vou entrar. Vem na mente, mas eu vou segurar. Aqui diz, irmãos, que Satanás é tão astuto que quando ele viu Adão e Eva sacrificando o cordeiro no Éden, ele disse: Vixe, eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar essa cerimônia. A cerimônia apontava Cristo, a salvação. Aí ele disse: eu vou mudar. Eu vou mudar isso aí. Aqui diz que discernia nessas cerimônias um símbolo da comunhão, de comunhão entre a terra e o céu. Ali, matar um cordeiro era um símbolo de uma comunhão entre o céu e a terra. O que o diabo fez? Aplicou-se a interceder essa comunhão. Desfigurou a Deus e deu falsa interpretação aos ritos que apontavam ao Salvador. Os homens foram levados a temer a Deus como um ser que se deleitasse na destruição deles. Sabe por que você sacrifica, Abraão, cordeiro pela manhã e pela tarde? Porque Deus tem prazer nisso aí. Pois aí. Ele gosta de fazer. O nascimento de Cristo, através da Virgem, pelo poder do Espírito Santo, ali foi uma mancha na vida de Cristo. Ele sempre apontava. E isso aí, que ninguém nem sabe quem é o Pai. Ali foi uma mancha, uma coisa divina. Ele começa a degradar. Isso aí mesmo. Ninguém sabe quem é o Pai. A profetisa escreveu que foi uma mancha na vida de Cristo. Então, onde uma cerimônia que apontava um relacionamento entre o céu e a terra, o diabo apontou como uma coisa maléfica. Assim ele faz com você. Ele vai pegar quando for o selamento, que ele sabe. Ele se preparou 3 anos e 6 meses para encarar Cristo no jardim, no deserto da tentação. Pode lá o desejado, a tentação, o capítulo. O diabo sabia e se preparou quanto? 3 anos e 6 meses. Foi lá tentar Cristo, para ele pecar. Ele sabe que os adventistas do 7º dia serão selados. Aleluia! Ele sabe que nós seremos selados, ele sabe o tempo, e ele está se preparando. Aí muitos ele começa a colocar cafeína demais, muita carne, porque na hora que Deus precisar do seu intelecto, às vezes ele vai estar como o seu intelecto está abalado, não tem força. Às vezes acontece isso. Às vezes, coisa na infância que você passou, você não conseguiu tirar. Tudo vai abalar na frente. Na hora do selamento, na hora que Deus for selar o seu povo, o diabo sabe. João Jefferson. Vou dar o texto aí. O diabo sabe, na hora que Deus for selar essa irmã, na hora que Deus for selar Diogo, auxiliadora, esse jovem aqui que parece até um pastor. Na hora que Deus for selar, o que acontece? O diabo sabe. Ah, o diabo vai deixar? O que ele vai fazer? Aqui diz, ó. Isso está escrito em Zacarias. A visão de Zacarias relativa a Josué e ao anjo, Zacarias 3, né, vai acontecer com a gente. Aquele texto lá de Zacarias 3 vai se cumprir com a igreja adventista 7º dia. Aplica-se com força particular a experiência do povo de Deus no remate do grande dia. O que é o remate? No acabamento do selamento, do juízo investigativo dos vivos. Quando ele vai fazer o remate do acabamento, o juízo investigativo dos vivos, o diabo sabe. O diabo sabe e vai fazer o quê? A igreja remanescente será levada à grande prova.
e aflição. Cadê a mente? O encéfalo está funcionando bem? Como é que está a sua mente? Está clara? Porque se o sangue está impuro, a mente não está clara, irmão. Se você começa a sujar o sangue com muitas toxinas. Essa semana eu fiz um exercício de respiração para purificar, tirar mais a toxina do corpo. Exercício, a respiração, ela fala também na ciência do bom viver, que a própria respiração vai eliminando as toxinas. Nós comemos muitas toxinas, irmão. Muitas toxinas nós comemos, enlatadas, muitas comidas. O diabo, ele usa a indústria não está preocupada se você vai ter saúde, se é um câncer. Não, ele quer vender o produto, aumenta aí a dosagem química. Ele não quer saber, ele quer o dinheiro. Nós que temos que se policiar. Por quê? Paulo diz que quando um soldado ia para a guerra, mandava levar um capacete. Por quê? Proteger a cabeça de bala. E Paulo pega isso aí e traz para nós. Para a gente ter um capacete da salvação. E o diabo, ele entra aqui, ó. Ele domina aqui, ó. É aqui que ele domina. Muitos eles arrastam. Ele consegue arrastar, porque vai aos poucos. E aqui diz, ó. Satanás estava procurando lançar. Isso aqui ela já escreveu no futuro, que vai acontecer, ó. Jogou para o futuro, primeiros escritos, página 45. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes. Se ele usou suas artes para Cristo, irmão, amém que Cristo não caiu. Cristo ficou ali, ó. Cristo não caiu, mas ele usou todas as suas artes, suas habilidades. Aí imagina a gente, meu irmão, com a mente que não está clara, ainda está com dúvida, confuso, e agora? Porque muitos pastores anciãos vão pular para o lado de lá. E você? Vai pular. É uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem terceiro hoje, passa para fuder do inimigo. Aí você às vezes não está com um bom discernimento, se eu vou também. Eu vou. Não sabe para onde ir. Não tem uma decisão firme. A salvação é individual. Deus colocou a verdade nessa igreja. A igreja adventista que tem a verdade, Deus depositou nela. Agora, quem vive, quem busca, quem quer viver a mensagem. Nós somos adventistas, às vezes só nominais, às vezes não vivemos uma mensagem bonita, linda, porque chegamos às vezes na universidade, ficamos com vergonha de identificar que somos adventistas, que somos crentes, queremos se misturar com o mundo, né? Deus fala para você, quem é você? Seja um cristão, irmão. Aleluia. Não tenha medo. Abra o jogo para tudo. Eu sou um cristão. Pode me apedrejar, falar mal, mas eu sou de Deus. Aleluia. Até que o selamento passasse, o diabo aqui, ó, com as suas artes, a fim de mantê-lo onde estavam. Como é que você está? Ele vai manter você até lá, o selamento. Continua. Fica dentro da igreja, batiza. Se batiza, ele enche, bota, batiza. Mas ele vai manter a sua identidade como laodiceano. Uma igreja morna. Uma igreja morna não se salva. Jesus, todo dia bato. Eis que eu estou à porta e bato. E nós se alimentamos mal, como o mundo se alimenta. Nós, muitas das vezes, não somos obedientes à mensagem adventista. E o diabo deixa passar. Até ele segura, eu vou segurar vocês. Eu vou segurar essa igreja até o selamento. Deixa o selamento passar, eu seguro eles até lá. Eu vou repetir, Satanás estava procurando essa mão com todas as suas artes, a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus. E eles, os que não estavam firmes, ao lado da verdade presente, fosse deixados sem o abrigo da ardente ira de Deus. Nas 7 últimas pragas. Se perde, irmão. Se é adventista, nominal, se perde. A ignorância de si mesmo. Pergunta a um alcoólatra, qual foi o dia que ele perdeu o controle da sua própria vida? Pergunta a um alcoólatra, ei, meu amigo, vem cá, qual foi o dia que você perdeu o controle da sua vida? Qual foi o dia?
Ele não sabe o que responder. Ele não sabe. Porque, meus irmãos, a ruína de um homem é aos poucos. É por escolhas. É por escolha. Você escolhe coisas, muitas das vezes, aos nossos olhos, inofensivos. Não, mas é só um copinho hoje. Amanhã são 2. Depois vem o vício. Depois vem o quê? Depois vem o hábito. Vira um hábito. E do hábito vem a prisão. Você fica preso pelo hábito que começou. Eva foi só para olhar e só para comer. Onde nós estamos hoje por causa disso? Não, é só para comer um pouquinho, não vai acontecer nada. Onde está a humanidade? Onde está? Assim acontece com o fracasso de uma pessoa. Um fracasso de um homem não amanhece fracassado, derrotado, não. São as escolhas. São pequenos fracassos da vida. Não, uma pequena derrota. Ele vai deixando passar. Um pequeno fracasso. Aí ele vai deixando. Desculpas aqui, desculpas para lá. Não, há desculpas. Quando ele olha e presta atenção, ele está arruinado, derrotado. Quando ele vai prestar atenção, ele já está. Eu digo isso porque eu já fui pastor da igreja Adventista da Reforma. Pastor Marabá, cuidava de 12 igrejas. Pá, terminei no mundo. Ninguém vai para o mundo de um dia para a noite. Fiquei 5 anos no mundo. Amém, que Deus me resgatou e me trouxe para a igreja Adventista. Onde eu fui amparado, aleluia. Mas eu poderia estar lá, porque muitas vezes quando a pessoa vai, o mesmo acontece com o fracasso. Aqui tem um homem acorda derrotado, aqui pequenos abandonos, até que um dia ele olha para a própria vida. Eu fiquei 5 anos no mundo, 5 anos no mundo bebendo, irmão. Aqui diz que o perigo nunca foi cair. É achar normal permanecer no chão. É você achar normal. Não, irmão, Deus, é vontade de Deus, irmão. É o pinhão. Eu fui assim, eu fui chamado para isso mesmo. Eu sou um zero à esquerda. O problema está aí, que muitas vezes a pessoa está caído, está arruinado, e ele acha normal. Quando o homem está no fundo do poço, que ele não grita mais, que ele não pede mais por socorro, ele não está caindo. Ele já mora lá. Ele já está morando lá. O problema é isso, é quando o homem cai, ele se sente normal, ele acha que Deus pôs ele naquela situação. Não, Deus não quer desgraça para ninguém. Deus amou e ama e quer puxar o homem. O diabo que coloca na cabeça, tua vida é essa mesmo, irmão. Da família, tu é ovelha negra, você nasceu para isso, para sofrer. E o diabo coloca na cabeça e às vezes ele aceita. Irmão, minha vida é uma desgraça. Eu vou tomar aqui uma água que já está. Porque toda prisão começa no instante que você deixa de acreditar que ainda não pode sair. Sabe por que eu voltei 5 anos no mundo? Porque eu acreditava dentro de mim que num dia que eu clamasse de joelho, Jesus me trazia de volta. Amém. E diz mais, porque toda prisão começa no instante que você deixa de acreditar que ainda pode sair. Porque quando o fundo do poço deixa de doer, o homem não está apenas caindo, ele está morando lá. Batimeu era cego. Sabe por que Deus curou ele? Porque ele gritou. O povo mandava ele calar, ele gritava mais alto. A Bíblia fala do homem imundo, um homem impuro, um homem com lepra. Ele teve que enfrentar os paradigmas da época. Conceitos de leis, conceitos de leis. Ele quebrou tudo aquilo ali. Ele poderia ficar lá estacionado, mas ele foi atrás, ele quebrou paradigma. Certo? Vários homens, um homem se arrastando no tanque de Betesda, suplicando a Deus. Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou aqui para tirar você da lama.
dá-se do poço. Porque Deus tem escutado o teu grito. E Deus preparou esse sermão para você. Deus tem escutado o teu grito. E Deus está falando para você, olha, eu tiro você, eu tenho poder para tirar você daí. Não aceita a sua derrota, irmão. Não aceite. Você é filho de Deus, consagrado, chamado, irmão. Deixe o diabo, repreenda o diabo na sua cabeça. Muitas vezes quando ele diz, não, irmão, tem que ser assim mesmo. É vontade. Não, a vontade de Deus é você bem de vida, bem espiritualmente, bem com saúde, financeiramente. Não aceite a derrota. Não, irmão. Declara a vitória do Senhor. Através desse louvor nós vamos, a Irmandade vai cantar. Se você decretar hoje a sua vitória, Jesus vai fazer assim como ele fez comigo. Eu estou aqui por milagre. Muitos dizem, isso aí não tem mais jeito não. E para Deus tem jeito. É só você acreditar que Deus pode dar mais um passo avante a você. Que Deus abençoe a irmã, esse louvor. Que nós venhamos refletir em nome de Jesus. Se você puder se ajoelhar, vamos dar essa honra àquele que merece toda a honra e toda a glória. Eterno Pai, nosso bom Deus, em uma das tuas igrejas que tu tem no mundo, aqui se encontra o distrito de Macaíba, a igreja que é o centro do distrito. Que aqui seja o exemplo, ó Pai, de uma vida eterna. Que aqui, ó Deus, venha operar salvação nesta manhã. Corações que se abram para o teu Espírito Santo fazer a obra que somente vós pode fazer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Essas três potências estão sempre à disposição para tirar o homem da garra do pecado, da garra de Satanás, libertá-lo, tirar da prisão satânica. Aqui estamos te adorando, honrando o teu nome. Que teus anjos comecem a passar, anjos magníficos em poderes, comecem a passar no corredor desta igreja. Oh Deus poderoso, vem curar, sarar as mentes enfermas, vem, ó Deus, operar maravilha, abençoa essa igreja, abençoa o povo financeiramente, conjugalmente, Senhor. Não deixe o diabo destruir os lares, não. Abençoa os lares. Família se convertam a Deus. Família seja abençoada por Deus. Abençoa a igreja, ó Pai. O lado espiritual, primordial. Abençoa o ancião Jefferson, abençoa toda a liderança. Que seja uma igreja de exemplo, aleluia. Que as pessoas de Macaíba vejam a igreja, Cristo nesta igreja, através dos testemunhos. Abençoa, ó Pai, perdoando os nossos pecados, nossas falhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.